Uma vida com propósito. Rick Warren, autor número 1 em vendas pela New York Times. Para que estou na Terra? Este livro é dedicado a você. Antes que você nascesse, Deus planejou este exato momento em sua vida. Não é por acaso que você está segurando este livro. Deus anseia que você descubra a vida que Ele criou para você, aqui neste mundo e para sempre na eternidade. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Efésios 1, versículo 11. Sou grato a centenas de escritores e professores clássicos e contemporâneos que moldaram minha vida e me ajudaram a aprender estas verdades. Agradeço a Deus e a você o privilégio de compartilhá-las. Uma jornada com propósitos. Compreendendo profundamente esse livro. Esta obra é mais que um livro. Trata-se de um guia para uma jornada espiritual de 40 dias que o capacitará a descobrir a resposta à mais importante indagação da vida. Afinal de contas, por que estou aqui? Ao concluir essa jornada, você conhecerá o propósito de Deus para a sua vida e terá uma compreensão mais ampla de como se encaixam todas as peças da existência. Assimilar essa perspectiva conduzirá seu estresse, simplificará suas decisões, aumentará sua realização pessoal e, o mais importante, irá preparar você para a eternidade. Seus próximos 40 dias. A expectativa média de vida nos dias de hoje é de aproximadamente 28 mil dias. Essa deverá ser a duração de sua vida em condições normais. Você não concorda que seria sábio dedicar 40 desses dias para saber o que Deus quer que você faça com o restante deles? A Bíblia deixa claro que Deus considera espiritualmente relevante o período de 40 dias. Sempre que desejou preparar alguém para seus propósitos, Deus usou 40 dias. A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada nos 40 dias que ele passou no Monte Sinai. Os espiões foram transformados após 40 dias na Terra Prometida. Davi foi transformado pelo desafio de Golias, proferido por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias com uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo se convertesse. Jesus foi fortalecido durante 40 dias no deserto. Os discípulos foram transformados nos 40 dias em que estiveram com Jesus após a ressurreição. Os próximos 40 dias vão transformar sua vida. Este livro é dividido em 40 breves capítulos e mais o bônus de 2 capítulos. Recomendo enfaticamente que você leia apenas um capítulo por dia para que possa meditar sobre as implicações de cada um deles em sua vida.
A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Assim você saberá o que fazer conforme a vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Uma razão pela qual a maioria dos livros não traz mudança alguma para a nossa vida é o fato de nós, ansiosos por ler o capítulo seguinte, não pararmos um pouco para refletir sobre o que acabamos de ler. Não se contente em ler esse livro, interaja com ele, sublinhe-o, anote seus pensamentos nas margens, faça-o seu, personalize-o. Os livros que mais me ajudaram foram aqueles aos quais reagi e não me limitando a lê-los. 4 recursos que vão ajudar você. No final de cada capítulo, há uma seção intitulada Pensando sobre meu propósito de vida. Lá você encontrará tema para reflexão. Trata-se de uma verdade simples que resume um princípio para a vida guiada por propósitos, sobre a qual você poderá refletir ao longo do dia. Paulo disse a Timóteo: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. 2 Timóteo 2, versículo 7. Versículo para memorizar. Trata-se de um versículo bíblico que ensina uma verdade contida no capítulo. Se você realmente deseja aperfeiçoar sua vida, comece adquirindo o importante hábito de memorizar trechos das Escrituras. Você pode até mesmo copiar os versículos e pequenos cartões para levá-los com você. Pergunta para meditar. A pergunta vai ajudar você a ponderar a respeito das implicações do que você leu e de como isso se aplica a você. Incentivo você a escrever suas respostas nas margens desse livro ou em um caderno, ou a adquirir um exemplar do diário Uma Vida com Propósito. Livro que o deverá acompanhar, pois foi elaborado para esse fim. Anotar seus pensamentos é a melhor forma de esclarecê-los. No apêndice 1 você encontra questões para debate. Recomendo que convide um ou mais amigos para juntar-se a você na leitura deste livro durante os próximos 40 dias. A jornada é sempre mais suave quando a compartilhamos com um parceiro ou em um pequeno grupo de leitura. Você terá com quem discutir o que leu e trocar ideias. Isso vai ajudar você a se aperfeiçoar e a se fortalecer espiritualmente. O verdadeiro crescimento espiritual jamais será uma busca individual, solitária. A maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade. A melhor maneira de explicar o propósito de Deus para a vida é permitindo que a Bíblia fale por si mesma. Por isso, a Bíblia é citada exaustivamente nesse livro, sendo empregados mais de 1000 versículos diferentes, extraídos de 6 traduções ou parafrases publicadas em português ou trazidas de outras 9 versões em língua inglesa. As razões que me levaram a usar diversas traduções estão no apêndice 1. Já orei por você. Enquanto escrevia esse livro, orava frequentemente para que você experimentasse o indescritível sentimento de esperança, vigor e alegria que se sentem ao descobrir o motivo que levou Deus a colocar você neste planeta. É algo incomparável e fico entusiasmado
com isso, pois sei que coisas maravilhosas acontecerão em sua vida. Aconteceram comigo, e desde que descobri o propósito de minha vida, não fui mais o mesmo. Por conhecer os benefícios que virão, quero desafiar você a permanecer nessa jornada espiritual pelos próximos 40 dias, sem perder uma leitura diária sequer. Sua vida vale o tempo dedicado para pensar no assunto. Faça disso um hábito diário, um item de sua agenda. Se você deseja assumir o compromisso, vamos juntos firmar um acordo. Sua assinatura vai torná-lo relevante. Se alguém quiser acompanhar você na leitura desta obra até o fim, faça-o comprometer-se também. Vamos começar juntos. Uma nova edição para uma nova geração. Palavra do autor. Não vamos guardar isso para nós. Vamos passá-lo para a próxima geração. Salmo 78, versículo 4. Recentemente, um rapaz de 22 anos chamado Mark entrou em contato comigo por meio de uma rede social e me perguntou: como posso saber qual é o meu propósito de vida? Enquanto conversávamos no chat, fiquei sabendo que seus pais haviam lido este livro, embora ele não, já que tinha somente 12 anos quando foi publicado. Cada nova geração deve redescobrir os propósitos de Deus para ela mesma. Mas Deus também acrescenta que a geração mais velha é responsável por passar adiante o que aprendeu, para que cada geração renove sua esperança em Deus. Salmo 78, versículo 7. Desde que Uma Vida com Propósitos foi publicado, o nosso mundo mudou drasticamente. Os propósitos eternos de Deus permanecem inalterados, mas temos novas ferramentas e meios para ajudar as pessoas a compreenderem tais propósitos. Dedico essa nova edição a todos que, como Mark, são a nova geração, mas que estão fazendo a mesma pergunta que as gerações passadas fizeram: para que estou neste mundo? É uma honra poder servir vocês. O Senhor é bom, sua fidelidade continua a cada geração. Salmos 100, versículo 5. Meu compromisso. Com a ajuda de Deus, comprometo-me a empenhar os próximos 40 dias para descobrir o propósito de Deus para a minha vida. Seu nome, nome do seu companheiro, Rick Warren. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles, se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é fácil de arrebentar. Eclesiastes 4, 9, 10 e 12. Afinal de contas, por que estou aqui? Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Provérbios 11, versículo 28. Felizes os que confiam no Senhor, são como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Dia 1. Tudo começa com Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível,
tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses 1:16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Bertrand Russell, ateu. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida. Nós mesmos fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Jó 12, versículo 10. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Certa vez, fiquei perdido nas montanhas, quando parei para perguntar como chegar ao acampamento. Disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Não você usar Deus para propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, uma vida livre e espaçosa. Romanos 8, versículo 6. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam um assunto
de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Podem ser, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto, mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Mateus 16, versículo 25. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou a planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam, quando dizem sempre pensei que a vida fosse. Querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade, mas quando tentam determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. O Dr. Hugh Mohart, professor de filosofia, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando: qual o sentido da vida? Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Mohart que lhes respondessem caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em Sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor.
Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós. Muito antes que entrássemos em cena. 1 Coríntios 2, versículo 7. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Efésios 1, versículo 4 a 6. Esse texto apresenta 3 critérios para nosso propósito. 1. Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. 2. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas outras coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. 3. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata esse livro. Andrei Bivot, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda, aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, foi dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só:
Sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando-a, assombrado na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. Dia 1. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Eu não sou o foco. Versículo para memorizar. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Colossenses 1, versículo 16. Pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos a meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo?